Sua pré-candidatura, vamos falar de você agora. Sua pré-candidatura é para disputar de fato ou é somente para fortalecer o partido? Não existe isso de fortalecer partido. O partido a gente montou com o objetivo de ganhar eleições. Foi muito esforço, muita gente debaixo do sol coletando assinatura. Aqui em Piracicaba, inclusive, tô com uma coletora me olhando, os coletores me fiscalizam. Né? Eles nunca vão deixar eu criar basicamente um partido para participar. Tipo, o importante é competir. É para ganhar. Que perfil de eleitor o senhor pretende conquistar? Todos. Todos. Absolutamente todos. Hoje a gente tem é muito forte com o eleitorado jovem e homem, mas nesse instante a gente está começando a fazer a abertura do eleitorado mais feminino. Inclusive no TikTok, o número de seguidoras... Inclusive é o maior colégio eleitoral, é o colégio feminino, sim. Né? Mas, por exemplo, eu vou muito melhor entre homens do que mulheres. Dito isso, no TikTok, meu público já é igual homem e mulher. Então há um processo de mudança. O Brasil precisa de uma reforma política urgente. Qual seria a principal mudança? Muitas, né? Com algumas coisas que eu faria. Eu trocaria o modelo proporcional de lista aberta, que é o que a gente tem, para o distrital misto. Certo. Então, um modelo que teria distritos, as pessoas poderiam votar em políticos do distrito. Cada distrito elegeria um político. E, paralelamente, os partidos teriam uma lista fechada, montada pelo partido, com candidatos com voto de opinião. Isso ia tirar dois tipos de político. O político tipo Tiririca, que eles tacam só para ter voto, e hoje esse político que é da bancada do Instagram, que eles ficam lá no Congresso, eles eu tô lutando contra o sistema, puxa um monte de gente e fica só gravando vídeo, tipo Nicolas Ferreira. Então, eu acho que isso é muito interessante, melhora a qualidade da representação, tanto localmente quanto em termos ideológicos. Mas isso é uma das coisas. Outra coisa que eu mudaria é o sistema de incentivo na política brasileira e para os partidos políticos, porque hoje os partidos políticos servem apenas para coleta de votos em determinados locais para eleger deputados federais, e aí eles ganham fundo partidário, fundo eleitoral elegendo deputados, ganham as emendas que esses deputados jogam emenda na base, faz prefeito, e o prefeito serve apenas para administrar o dinheiro enviado para as emendas, para controlar contratos de lixo, etc., e ajudar a reeleger os deputados. Ou seja, é um ciclo estúpido, em que as pessoas não ganham nada com isso. Quem devia administrar bem os lugares são os prefeitos são apenas instrumentos dos deputados, os deputados são instrumentos do partido. A gente tem que corrigir isso. E como? O fundo partidário e o fundo eleitoral tem que ser determinado pela qualidade do trabalho do prefeito. Quem vai avaliar isso não é o eleitor, que o eleitor não sabe avaliar. São critérios objetivos que envolvem segurança, cobertura de esgoto, saúde, atividade econômica, arrecadação. E isso cria, através desses instrumentos, vamos dizer, uma medida objetiva de avaliação que aí pode fazer com que o partido ganhe mais ou menos dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral. E também o prefeito que não cumpre esses requisitos, ele perde os direitos políticos por 8 anos. Aí, assim, o sistema político está bem reformado. Como melhorar a relação entre os poderes e reduzir as crises institucionais? Tendo, acima de tudo, um líder no poder executivo, um presidente da República, que não seja corrupto ou que não chegue lá fazendo acordos que ele, enfim, não teria orgulho de contar em público. O senhor defende mudanças no sistema eleitoral brasileiro? O senhor já até falou sobre a questão da parte do misto, né? do distrital misto. Não, o que eu citei aqui seriam mudanças eleitorais. Qual é hoje o maior problema do Brasil, no seu ponto de vista? Segurança pública. Segurança pública e depois corrupção. Qual decisão impopular um presidente precisa tomar para o país avançar? Mexer, especialmente agora, na aposentadoria de muitas categorias. Os militares são um deles. Outra medida é acabar com o modelo do Bolsa Família que existe para muita gente. Hoje o Bolsa Família atinge homens de 25 anos, marmanjos saudáveis que podiam trabalhar e estão botando dinheiro no bolso às custas de outras pessoas que estão ralando. O Bolsa Família passou a ser eleitoreiro, né? Lógico, mas ele sempre foi, mas ele passou a ser um instrumento de injustiça. Ou seja, hoje tem muita gente ganhando às custas do trabalho de outros. E nós vamos instituir frentes de trabalho em cidades que estão tomadas pelo Bolsa Família. Se é uma cidade que mais de 30% da população está vivendo de assistência, a gente vai instituir frente de trabalho e aí a gente vai contratar essa massa de homens e mulheres jovens e saudáveis para trabalharem para o governo. Eu até comentei contigo antes. O Renan já está preparado para viajar o Brasil todo? Olha, preparado eu tô. O problema é que, assim, as estradas que não estão preparadas, né? Para receber. Pô, assim, é muito precário. Tirando o estado de São Paulo, que realmente é muito bom. O estado de São Paulo é outra realidade. É outra realidade. Agora, o interior do Brasil, as estradas são uma piada. Tipo, assim, eu não sei quem vai me matar antes, um acidente de trânsito ou o Comando Vermelho nessas viagens. Espero que nenhum dos dois. Se eleito, qual seria a sua primeira grande medida no governo? Decretar estado de defesa. E o estado de defesa vai permitir que a gente
entre nas favelas e nas áreas controladas pelo crime, que a polícia possa fazer incursão nas casas das pessoas para tirar os traficantes que se escondem, fazendo as pessoas de reféns. Vai permitir que a gente tenha meios operacionais para atuar, toque de recolher nesses lugares, para que a gente realmente destrua o crime organizado. E isso precisa começar no primeiro dia de mandato do presidente da República. Existe uma distância muito grande entre a população e o poder judiciário, o STF. Existem muitas críticas. O senhor concorda com essa maneira como é escolhido um ministro do STF, uma indicação presidencial? Ou o senhor acha que devia alterar essa escolha dos ministros? Eu acho que a gente fala muito sobre o STF e não por conta disso. A gente fala muito porque o STF ele tem muitas funções. A Constituição brasileira, ao tornar tudo, vamos dizer, matéria de discussão constitucional, deu ao STF muitos poderes, porque já que tudo é matéria constitucional, o STF fala sobre tudo. E também por ter colocado o STF como o tribunal, vamos dizer, superior na hora de discussões criminais, especialmente de políticos. Então, eles têm muito poder. A gente tem que arrancar esses poderes deles. Se a gente arranca esses poderes do STF, acaba com decisão monocrática, cria um foro próprio, particular, com desembargadores sorteados ao redor do Brasil, que vão ter um mandato de 1 ano para poder jogar políticos, você vai ver que o poder do STF é completamente esvaziado. Fazendo uma reforma constitucional também, que retire da Constituição muitos temas, o STF vai ficar só tratando de questões constitucionais, não vai dar para ter lobby, não vai dar para botar medo nos políticos, e aí nem importa muito quem o indica, porque eles não vão causar dano para nós. Renan, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro foi candidato em 2018, uma das plataformas dele para governar, ele disse que a maioria ou até 100% dos ministros dele seriam técnicos, não seriam políticos. E aí ele começa com essa linha de raciocínio. E depois ele viu que, para governar, ele precisava ter mais políticos do que técnicos. Como que vai ser a sua escolha ministerial caso eleito presidente da República? Eu não acredito na dicotomia técnico e político. Até porque se você está numa atividade política, você é um político. E o seu técnico tem que ser ele próprio político. Ele tem que saber que ele está num jogo de poder. Ele tem que caminhar nos dois lados. Lógico, não existe uma coisa que é só um, outra coisa que é só outra. Então, eu posso encontrar grandes políticos que vão ser capazes de ter realizações tecnicamente brilhantes. Eu vou dar um exemplo aqui, não ficar fugindo. O Fernando Henrique foi ministro da Fazenda. Ele foi, talvez, o maior ministro da Fazenda da história. Ele não era um economista, ele não era um técnico, ele foi um político. Sociólogo, chamou para perto dele a turma da Casa das Garças, lá do Rio de Janeiro, alguns economistas brilhantes, e fez o Plano Real. Ele era um político. Então, um político pode fazer realizações essencialmente técnicas, eminentemente técnicas. O Roosevelt fez um governo nos Estados Unidos que construiu a infraestrutura americana. Ele não era um técnico, ele era um político. Então, eu acho que essa é uma falsa dicotomia que a gente não precisa seguir. Até a criação do medicamento genérico foi criado pelo Serra, que não era médico. Que não era médico. Excelente ponto. Exatamente. Então, a gente pode levantar inúmeros casos em que essa divisão ela é quebrada. Ela é uma falsa divisão. Na verdade, era um discurso que o Bolsonaro tinha que ele não tinha condição de cumprir. Como nenhum tem. Isso é um falso discurso. Eu acho o seguinte, por exemplo, se eu trouxer uma grande liderança política que tem um corpo técnico ao redor dela sério, essa liderança política será muito bem embasada e aí ela vai usar a capacidade política dela para levar aquelas políticas criadas pelos técnicos a cabo. Beleza. Vamos entrar num assunto que está sendo do momento. O que o seu governo faria para evitar novos escândalos, como o que aconteceu com o do Banco Master? Punições muito duras. Você vai ver que eu sempre... Tem um ovo da serpente, que é o seguinte, a gente vê um escândalo do Banco Master e todo mundo falou, olha, para resolver isso, a gente tem que evitar agora essa febre das fintechs. Não é muita fintech, ficou muito fácil, fintech é usada pelo crime organizado, setor de óleo e gás está usando, o Banco Master usou. Então vamos regulamentar e dificultar a abertura de fintech. Não! Foi um ganho, as pessoas ganharam demais. A gente teve bancarização de monte com fintech. As fintechs permitiram que os brasileiros tivessem o celular delas uma conta bancária. Criou um mercado de crédito maior para as pessoas. A fintech é bom. O que tem que ter é, se você usou uma fintech para roubar ou para fraudar, você vai ficar preso 20, 30, 40 anos e não sair da cadeia. Aí você vai ver que o cara vai abrir uma fintech para fazer um trabalho honesto e não para roubar. O problema é, o Brasil é hiper regulamentado, ou seja, tem uma burocracia gigante para tudo e penas brandas. O humor caro já está solto novamente. Então o que é a natureza nossa? É uma natureza doentia. A gente põe regra pra tudo achando que vai coibir as pessoas de fazerem o mal, mas na hora de punir elas se elas fizerem o mal, a punição não existe. O caso de Daniel Vorcaro mostra falhas de governança no sistema financeiro. O que você acha sobre isso? Também mostra, mas no fundo mostra falhas em termos de punição da legislação brasileira. Como é que um cara como ele
se sentiu à vontade de comprar todas as autoridades do país. Porque, para falar em termos de governança, no fim do dia, aparentemente, ele usou as relações dele, tanto no governo Bolsonaro quanto no governo Lula, para impedir o Banco Central de... Dizem que muitos políticos estão envolvidos, né? Não, todos os grandes políticos estão envolvidos em alguma medida. E pelo jeito vai aparecer. Já está aparecendo, já começou a ser as listas já. Então o bicho tá pegando. Então o Vorcaro, no fim do dia, ele mostra o quê? Ele sentiu muita vontade para comprar todo mundo. Ele tinha certeza que nada ia acontecer. Então, no fundo, isso é sobre certeza de impunidade. As pessoas aqui no chat ao vivo estão falando assim, ó, vocês têm que ler o livro amarelo. Essa é a maior manifestação aqui da população aqui no chat, é para que as pessoas consigam e leiam o livro amarelo. É verdade. É verdade. O que tem de tão interessante nesse livro amarelo? É porque é a primeira vez que a gente começa a propor ideias novas para problemas velhos do Brasil e envolvendo tecnologia, soluções que não estão assim, o que é uma solução de esquerda para o Brasil, solução de direita. Não, cara, o que é uma solução para o Brasil? E é criativo, novo, isso aí propõe, vamos dizer, soluções que as pessoas falam, como é que ninguém pensou nisso antes? Poxa, o Brasil não é uma coisa difícil de resolver, é que a gente complica demais. E o Livro Amarelo vai muito nessa linha. E é o único programa, partido político hoje, que tem um programa de verdade. O Livro Amarelo está disponível no site do Nova Missão? livroamarelo.com. As pessoas hoje podem fazer um sistema de assinatura para comprar os livros, que são os preparativos do Livro Amarelo, são 6 fascículos. Certo. E até julho sai o Livro Amarelo, que vai ser o meu plano de governo. Correto. Voltando na questão do Vorcaro, que medidas seu governo adotaria para combater essas fraudes bilionárias no sistema bancário? Acabar com voltar com a prisão em segunda instância, acabar com as decisões monocráticas no STF, viu? Medidas jurídicas que envolvem o STF, porque eles têm certeza da impunidade. Aumentar todas as penas para crimes de colarinho branco, acabar com a progressão penal, acabar com as saidinhas, todas as medidas que esses caras usam para basicamente tomar essas ações protelatórias, fortalecer a independência do COAF, da Receita Federal e da Polícia Federal, para que eles possam investigar e pegar os caras. Fazendo isso, nós não precisamos aumentar as regras no mercado. Eu não vou comprar essa ideia de que eu preciso tornar o mercado mais engessado. Eu não vou fazer isso. Eu não vou começar a dificultar uma pessoa de abrir uma fintech. Eu vou botar na cadeia por muito tempo quem cometer crime usando fintech ou banco, etc. Essas denúncias do Vorcaro, você acha que vai afetar diretamente nas eleições agora de 2026? Vai porque envolve todo mundo. Envolve do bolsonarismo ao centrão, do STF ao PT, de prefeitos a governadores, todo mundo. Então a população vai ter surpresa. Muita. Já tá tendo, né? Já tá tendo. Esses dias pegaram lá que o Nicolas voou no jatinho, que aparentemente era do Vorcaro. Nisso, o que você achou dessa caminhada do Nicolas? É uma caminhada ególatra, ele tava se promovendo, produzindo conteúdo para redes sociais. Ele falava, acorda Brasil, mas no fundo ele tava se divulgando. É do jogo, ele tá se divulgando, ele é um marqueteiro de si. Não tinha nada a ver com o Bolsonaro, né? Era marketing puro para ele. Basicamente. Saúde pública. O que o governo de Renan faria na saúde pública para melhorar? Porque a gente sabe que a tabela do SUS está um pouco defasada, né? Tanto é que o governo Tarcísio ele está completando com a tabela SUS paulista, né? O que você faria na saúde pública para melhorar para a população? De maneira bem clara, nós precisamos colocar muita tecnologia na saúde pública no Brasil. Tanto para o controle de estoques de unidades de saúde administradas pelo governo, quanto para tomar ações preditivas para evitar que as pessoas desenvolvam doenças. O uso da tecnologia artificial, da inteligência artificial, o uso de machine learning, o uso do prontuário único, porque a gente não ter prontuário único na saúde é um atraso de vida. Imagina o seguinte, a inteligência artificial hoje trabalha com dados na casa dos, multiterabytes, né? Imagina a gente ter os dados do prontuário único de todo mundo que usa o SUS. Todo mundo que usa o SUS, todas as consultas que a pessoa faz, aquilo vai atualizando o prontuário, aí você sabe as doenças que a pessoa passa, os hábitos que as pessoas têm, o tipo de medicamento que ela usa. A inteligência artificial, quando for fazer uma atividade preditiva sobre aquela pessoa, esse aqui vai desenvolver diabetes, esse aqui tá muito gordo, tá com hipertensão, daqui a uns anos esse cara vai morrer, a expectativa dele não é alta. Vamos adotar uma política pública voltada
para a região dele ou para um tipo de doença que ele desenvolve aqui. Vamos fazer um controle de estoque, porque além desse cara, milhares de outras pessoas têm esse tipo de comportamento nessa região. Você começa a usar a inteligência para prever o problema e para melhorar o atendimento. Quando você soma isso a um aumento no número de agentes de saúde, pessoas que podem fazer um acompanhamento próximo, a qualidade do sistema de saúde nosso vai aumentar muito. Então, isso é uma proposta que nós temos bem clara para os próximos anos no SUS. Educação, focar no básico, alfabetização, método fônico, que é o método clássico, reinstituir a autoridade do professor na sala de aula, proibir celulares, proibir redes sociais para os alunos, lei e ordem também na sala de aula, os colégios militares em lugares tomados pelo crime organizado, políticas de incentivo para que a família participe do dia a dia da escola. Como? Não só fazer as famílias organizarem festas, participar de competições esportivas junto com seus filhos, mas dar prêmios em dinheiro para os melhores estudantes. Os melhores estudantes vão ter com a sua família premiada, com prêmios em dinheiro pelo governo federal e pelos governos estaduais, para fazer com que os alunos se sintam incentivados a tirar notas altas e as famílias a cobrar que os alunos seus filhos tirem notas altas. Os melhores alunos também, inclusive para acabar com a política de cotas, vão sair dessas escolas públicas a qual eles fazem parte, eles estão tirando notas muito altas, e o próprio governo vai matricular eles em escolas particulares com o melhor ensino que possa ter, ou mesmo enviar eles para outras escolas públicas de alta qualidade, de modo que eles possam participar do vestibular em condição de igualdade. Meio ambiente. Meio ambiente é um tema muito importante porque o Brasil ele sabe conjugar meio ambiente com uma agricultura de alta competitividade. O Brasil possui o Código Florestal mais, vamos colocar aqui, mais avançado do mundo. Se a gente for ver a preocupação com mata ciliar, com a cota de mata nativa que você tem que manter nas propriedades, é um tipo de legislação extremamente moderna. E o Brasil consegue conjugar uma alta produtividade com essa produção meio ambiente. Eu vou voltar para o problema central, lei e ordem. A lei existe. A punição existe, mas não tem nem a fiscalização e a gente não consegue garantir a execução das penas contra quem comete esse tipo de crime ambiental. E um outro detalhe, boa parte dos crimes ambientais, a gente fica pensando que está na floresta, está no cerrado. Não, estão nas cidades. Boa parte dos crimes ambientais estão nas cidades. É esgoto que não é tratado, que é jogado, é esgoto de fábrica que é jogado, lixo nas ruas. As cidades, elas próprias, vamos dizer, grandes vetores de crimes ambientais. A gestão das cidades tem que estar voltada para isso, vai ter fiscalização pesada para isso. Qual que é o entre aspas do Renan? Qual que é a sua frase que marcou sua trajetória? Acho que prendeu, matou, velho. Ela vem se tornando um slogan meu, porque bandeira, quartel, escola. Prendeu, matou significa a função do Estado diante do inimigo, diante dos criminosos que nos matam. Bandeira, quartel, escola é sobre a nossa política de desfavelização e recuperação de áreas degradadas. Então, acho que seriam as minhas duas aspas favoritas. O Brasil precisa de mais transparência, candidato? O Brasil, por incrível que pareça, o serviço público no Brasil ele tem um alto grau de transparência quando comparado até com os Estados Unidos da América. E é um alto grau de informação também, de informatização. Não é um país que fica atrás de outras experiências democráticas no mundo, não. Ele está à frente, inclusive, de nações desenvolvidas. O Brasil também precisa de transparência, mas ele precisa de outras coisas além disso.